Filho, filha, eu vejo sua dor. Eu vejo as lágrimas que ninguém percebe. Eu conheço os pensamentos que você esconde atrás do sorriso. Todos ao seu redor acreditam que você está forte, mas, no silêncio da noite, seu coração está cansado. Você sorri diante das pessoas, mas chora quando está sozinho. E mesmo agora, enquanto escuta esta mensagem, há uma parte dentro de você pergunta, nudo, Deus, o Senhor ainda está comigo? Sim, eu estava com você naquela noite em que ninguém respondeu sua mensa. Jane, eu estava ao seu lado quando você se sentiu rejeitado. Eu ouvi sua oração silenciosa enquanto você tentava segurar as lágrimas. Mas eu vi sua ansiedade. Eu vi o peso sobre seus ombros. Ross, eu vi o cansaço espiritual que ninguém consegue entender. Há dias em que você sente vontade de desistir. Dias em que sua alma está tão cansada que até orar parece difícil. E você pergunta, Nata, por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que Deus está em silêncio? Quantas noites você dormiu pedindo um milagre? Quantas vezes você olhou para o céu e perguntou, Deus, por quê? Quantas vezes você se sentiu abandonado, mesmo tentando permanecer? Fiel? Eu conheço sua solidão. Conheço o vazio que você tenta esconder. Conheço as feridas que ninguém além de mim consegue enxergar. Escute-me com atenção. Sua dor não significa que você foi esquecido. Seu sofrimento não é prova da ausência de Deus. Mesmo quando você não consegue sentir minha presença, eu continuo segurando sua mão. A humanidade ensinou você a esconde. A dor. Mas eu nunca pedi que você escondesse seu coração de mim. Traga suas lágrimas. Traga eu medo. Traga suas perguntas. Traga sua fraqueza. Porque eu não rejeito os quebrantados. Como está escrito na Bíblia Sagrada, em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as lágrimas, mesmo as perdas, mesmo as noites escuras, mesmo aquilo que hoje você não consegue nem entender. Filha, hoje eu vim redizer, sua dor não é o fim da sua história. Ela é apenas o começo daquilo que Deus ainda fará em sua vida. Existem dores que ninguém consegue explicar, feridas invisíveis, batalhas silenciosas, momentos em que o coração se sente tão pesado que até respirar parece difícil. Talvez hoje você esteja carregando uma dor emocional que ninguém entende. Você tenta continuar, tenta parecer forte, tenta sorrir, mas dentro de você existe um cansaço profundo, um vazio que cresce no silêncio. Alguns perderam pessoas que amavam, outros perderam sonhos. Alguns foram traídos justamente por quem mais confiavam. E há aqueles que vivem dias lutando contra doenças, contra dores físicas, contra diagnósticos que trouxeram medo para dentro de cá. Talvez as contas estejam aumentando. Talvez exista pressão financeira tirando seu sono. Talvez você esteja trabalhando tanto e ainda assim parece que nunca é suficiente. E no meio de tudo isso, o céu parece silencioso. Você ora, mas a resposta não vem. Você pede direção, mas tudo parece escuro. Então seu coração começa a perguntar, Deus, o Senhor realmente está me ouvindo? Últime, até mesmo meus discípulos sentirão medo. Homens que caminharam ao meu lado também tremeram diante das tempestades. Pedro afundou nas águas por causa do medo. Tomé duvidou. Elias pediu para morrer. Davi chorou inúmeras noites. Você não é fraco porque está cansado. Você é humano.
há disto, até eu chorei quando vi a dor das pessoas, quando vi o sofrimento de Marta e Maria, quando Lázaro morreu. Minhas lágrimas caíram, porque eu não sou indiferente à dor humana, como está escrito na Bíblia Sagrada, em João 11h35. Jesus chorou. Sim, eu chorei, porque amor verdadeiro se nete dor. Talvez você pense que seu sofrimento afastou Deus de você, mas a dor não significa que Deus abandonou ou você. Repita isso no seu coração. A dor não significa que Deus me abandonou. Mesmo quando você não entende, Deus continua presente, mesmo no silêncio. Ele continua trabalhando, mesmo nas noites mais escuras. Ele continua perto. A Bíblia Sagrada diz em Salmos 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Nai, o distante. N, auze, nete, perto. M, muito perto, mais perto do que você, irmã. Gina agora. Talvez neste momento você esteja tentando descobrir por que tudo isso aconteceu. Talvez você esteja procurando sentido em mim e ao caos. E embora agora você ainda não consiga compreender, existe algo acontecendo além daquilo que seus olhos se podem ver, porque existe algo que você ainda não consegue enxergar. Filho, filha, escute cuidadosamente o que eu vou lhe dizer agora. Seu sofrimento não é inútil. Sua dor não é desperdício. Mesmo aquilo que hoje parece quebrar você, Deus pode transformar em algo poderoso. O mundo ensina que a dor apenas destrói. Mas no reino de Deus, a dor também pode formar. Ela pode amadurecer sua alma. Ela pode fortalecer sua fé. Ela pode preparar você para um propósito maior do que imagina. Existem partes do seu coração que só seriam moldadas através da tempestade. Existem níveis de intimidade com Deus que só nascem no deserto. Olhe para o ouro. Antes de brilhar, ele passa pelo fogo. O calor remove as impurezas. O processo parece doloroso, mas o resultado é precioso. Assim também acontece com sua vida. O fogo que hoje assusta você não veio para destruir a alma. Deus pode usar essa estação para purificar, fortalecer e preparar você. E veja em mente, antes de florescer, ela precisa ser enterrada. Por um tempo, tudo parece escuro, silencioso, solitário, mas debaixo da terra, algo está netecendo. Raízes estão se recendo. Vida está sendo reparada. E aquilo que parecia fim era apenas o começo. Talvez hoje você se sinta enterrado pela dor, pela decepção, pela perda, pelo medo. Mas Deus ainda está trabalhando em lugares que seus olhos não conseguem ver. A Bíblia Sagrada diz em ti, Agou 1:2-4, a prova da vossa fé produz perseverança. A dor pode produzir força espiritual. A luta pode gerar maturidade. As lágrimas podem aproximar você de Deus de uma maneira que o conforto nunca Rosemaria. Muitas vezes você pede para Deus remover a tempestade, mas Deus deseja usar a tempestade para transformar você, porque Ele vê algo maior. Ele vê quem você está se tornando. Escute isso, professor. Fundamente, aquilo que quase destruiu você será usado para salvar outros. Sua história irá curar pessoas. Seu testemunho dará esperança a corações cansados. As lágrimas que hoje caem no silêncio, um dia serão palavras de encorajamento para alguém que pensava em desistir. Seu teste se tornará testemunho. Sua ferida se tornará ministério. Sua dor se tornar. A propósito,
A Bíblia Sagrada diz em R.O. Romanos 5:3-5. A tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Veja isso. Esperança. Não, o desespero. N, o abandono. Esperança. Porque Deus nunca desperdiça a dor daqueles que colocam suas vidas em suas mãos. E em Isaías 61:3, a Bíblia Sagrada declara: dar-lhes uma coroa de beleza em vez de cinzas. Vê, você entende? Deus é capaz de transformar cinza, essa em beleza, ruínas em testemunhos, quebra-o em força. Talvez agora você ainda chore, talvez ainda existam perguntas em resposta, mas lentamente a esperança está começando a nascer dentro de você, porque no fundo da sua alma você sai a perceber: Deus não perdeu o controle da sua história, e aquilo que hoje dói ainda fará sentido no tempo certo. Filho, filha, quando você pensa que ninguém entende sua dor, lembre-se: eu sofri antes de você. Eu conheço o peso da rejeição. Conheço a traição. Conheço o abandono. Conheço a angústia de sentir o coração esmagado pela dor. Naquela noite no Getsemane, eu sabia o que estava diante de mim. A cruz estava próxima. O sofrimento estava chegando. E pela primeira vez, meus discípulos viram a profundidade da minha agonia. A Bíblia Sagrada relata em Mateus 26 que minha alma estava profundamente triste até a morte. Sim, eu senti medo. Sim, eu chorei. Sim, eu sofri no jardim escuro, enquanto o mundo dormia. Eu orava em lágrimas, e aqueles que estavam perto de mim, dor. Talvez você também saiba como é isso. Você sofre e ninguém percebe. Você luta sozinho, enquanto o mundo continua norma. No Getsemane, eu senti o peso do sofrimento humano. Eu vi cada pecado, cada dor, cada lágrima, cada coração quebrado, inclusive o seu. Então Judas chegou, um dos que caminhou ao meu lado, um dos que ouviu minhas palavras, um dos que se sentou a mim, à mesa, e com um beijo veio a traição. Não foi apenas a dor física, foi a dor emocional, a dor de amar e ser ferido, a dor de confiar e ser abandonado. Talvez alguém também tenha ferido você. Talvez as marcas dessa traição ainda estejam em seu coração. Mas escute-me, eu entendo a dor. Fui levado diante do homens, falsamente acusado, humilhado, ridicularizado, pancado. O profeta Isaías já havia falado sobre mim na Bíblia Sagrada, homem de dores experimentado no sofrimento. Eles colocaram sobre minha cabeça uma coroa de espinhos. Feriram-me o corpo, cuspiram em mim o rosto, enquanto carregava a cruz. Cada passo era dor, mas mesmo assim, eu continuei caminhando. Então veio Calvário, o escravo, a cruz, o céu escureceu, e por um momento parecia que tudo havia terminado. Talvez você conheça a sensação. Momentos em que sua vida parece escura demais. Momentos em que você acredita que a espera morreu. Momentos em que o silêncio do céu machuca mais do que qualquer outra coisa. Na cruz, até eu clamei: Deus meu, por que me abandonaste? Sim, eu conheço o silêncio. Conheço a sensação da dor extrema. Conheço noites em que parece impossível continuar. E então, o corpo foi colocado no sepulcro. A pedra foi fechada
O mundo acreditou que e era o fim. Os discípulos o choraram. Os sonhos pare. Siam mortos. Tudo pare. Se é perdido. Mas o céu ainda estava trabalhando, mesmo no silêncio, mesmo a escuridão, mesmo quando ninguém conseguiu ia entender, porque Deus nunca abandona uma história no meio. E ao terceiro dia, a pedra foi removida, a morte foi vencida, a luz rompe, as trevas, e aquilo que parecia derrota se transforma em vitória. A ressurreição provou que o sofrimento não teve a palavra final. A cruz foi o fim. Foi o caminho. Escute isso profundamente no seu coração. Se a cruz parecia o fim, a ressurreição provou que Deus ainda estava escrevendo a história. E se Deus transformou a maior dor da humanidade em redenção, Ele também pode transformar sua dor em algo cheio de propósito. Sua história ainda não terminou. Seu milagre ainda pode nascer, porque depois da sexta-feira da dor, sempre existe um domingo e ressurreição. Filho, filha, depois de tudo o que você enfrentou, escute minha voz agora. Levante-se e levante-se da dor que tentou prender sua alma. Levante-se da tristeza que roubou sua espera. Levante-se do medo que dizia que sua vida acabou. Porque eu não criei você para viver derrotado. Você não nasceu para permanecer quebrado. Eu sei que houve momentos em que você pensou em desistir. Momentos em que o peso era tão grande que você acreditou não conseguir continuar. Talvez ninguém saiba quantas batalhas você venceu em silêncio. E talvez ninguém veja as lágrimas que caíram no travesseiro durante a madrugada. Mas eu vi. Eu estava lá em cada noite escura. Em cada oração interrompida pelas lágrimas. Em cada momento em que você diz: "Sim, Deus, eu não aguento mais." E mesmo quando você estava fraco, minha mão continuava sustentando você, porque sua história não terminou. O inimigo queria destruir sua fé, queria convencer você de que não existe espera. Queria fazer você acreditar que sua dor era o fim. Mas escute-me cuidadosamente. Deus irá usar isso para sua glória. Aquilo que veio para ferir você não terá a última palavra. Existe propósito até nas lágrimas. Existe crescimento até na luta. Existe vida até depois do deserto. A Bíblia Sagrada declara em 2 Coríntios 4, 8, 9: "Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos." Você pode estar rido, mas não está destruído. Você pode estar cansado, mas ainda existe propósito dentro de você. Você pode estar chorando agora, mas Deus ainda está escrevendo seus próximos capítulos. Há promessas que ainda irão se cumprir. Há portas que ainda irão se abrir. Há milagres que ainda irão acontecer. Porque o Deus que começou a obra em sua vida não abandonará você no meio do caminho. Escute esta promessa da Bíblia Sagrada em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, plano de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Futuro, uma esperança, mesmo depois a dor, mesmo depois da perda, mesmo depois das lágrimas. E quando o medo tentar voltar, lembre-se do que está escrito em Isaías 41:10, na Bíblia Sagrada: "Não temas, porque eu sou comigo." Você não está sozinho, nem agora, nem a luta, nem nesta noite escura. Filho, filha,
Pare de carregar sozinho um peso que você nunca foi criado para. O portar. Entregue sua R a mim. Entregue suas perguntas. Entregue suas feridas. Entregue o medo do amanhã. Entregue aquilo que ninguém mais entende. Eu não rejeito corações cansados. Eu não abandono os quebrantados. Eu transformo lágrimas em força. Eu transformo cicatrizes em testemunhos. Eu transformo finais em recomeços. Então respire profundamente, porque existe esperança para você. Existe um novo começo diante de você. E enquanto o mundo dizia que ao fim, Deus estava preparando sua a oração. Sua história ainda está sendo escrita, e os próximos capítulos serão marcados pela graça, pela cura e pela presença de Deus. Agora, feche seus olhos por um momento, respire profundamente e permita que seu coração fale comigo. Você não precisa ter palavras perfeitas. Você não precisa esconder suas emoções. Hoje, apenas venha como está: cansado, ferido, confuso, com medo, ou até sem forças para continuar. Eu estou aqui, e neste momento, vamos orar junto. Pai amado, olha para esta vida que agora está diante de ti, e tu conheces cada lágrima, cada batalha escondida, cada dor que nunca foi contada a ninguém. Tu conheces o coração cansado, a mente sobrecarregada, e os medos silenciosos que têm roubado a paz desta alma. Senhor, existem feridas profundas. Feridas causadas por rejeição, por perda, por traições, por palavras que machucaram, por sonhos que pareciam ter morrido. Mas hoje, nós colocamos tudo diante de ti. Cura aquilo que ninguém consegue ver. Toca as áreas machucadas da alma. Restaura o coração quebranta. Leva embora o peso da ansiedade. Leva embora o medo do ama. Leva embora a culpa, a tristeza e o desespero. Onde existe escuridão, traz tua luz. Onde existe vazio, traz tua presença. Onde existe dor, derrama teu amor restaurador. Repita comigo no silêncio do seu coração: Jesus, eu não entendo tudo, mas escolho confiar. Mesmo em meio à dor, eu escolho confiar. Transforma minha dor em propósito. E tu usa minha história para tua glória. Segura minha mão nos dias difíceis. Quando eu estiver fraco, lembra-me que tu estás comigo. Pai, renova a fé desta pessoa. Agora, onde havia desânimo, planta herança. Onde havia medo, planta coragem. Onde havia pensamento de desistência, traz ova vida. Que esta alma volte a acreditar que dias melhores virão. Que ela sinta a tua presença neste exato momento, mesmo através de esta tela. Que teu amor alcance este coração. Jesus, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a permanecer firmes mesmo durante a tempestade. E quando as lágrimas voltarem, lembra-nos de que nunca estamos sozinhos. Obrigado, Senhor, porque a dor não define nosso destino. Obrigado porque o sofrimento não será eterno. Obrigado porque existe esperança. Obrigado porque tu ainda estás escrevendo nossa história. E hoje, nós entregamos tudo em tuas mãos. O passado, as feridas, os medos, as perguntas e o futuro. Confiam os em ti, descansam os em ti, esperamos em ti, em nome de
US. Amém. Filho, filha, se você chegou até aqui, quero que escute estas palavras com todo o seu coração. Seu amanhã ainda existe. Talvez hoje tudo pareça difícil. L. Talvez ainda existam lágrimas em seus olhos. S. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas isso não significa que Deus abandonou sua história. A noite não dura para sempre. E o inverno não permanece eternamente. E até os céus mais escuros um dia voltam a receber a luz do sol. L. Eu caminho com você, mesmo quando você não consegue me seguir. Ir, mesmo quando o caminho parece longo. Go, mesmo quando sua fé está à França. K. Eu continuo ao seu lado. Do, cada paz. Só, cada lágrima, cada batalha. Você nunca esteve sozinho. Houve momentos em que você acreditou que não sobreviver. Momentos em que a dor parecia maior do que suas forças. Mas olhe para você agora. Você ainda está aqui. Ainda respira. Ainda luta. E isso significa que Deus ainda não termina. Existem milagres que nascem em tempos de dor. Existem flores que crescem depois das tempestades. Existem testemunhos que começam com lágrimas. Talvez hoje você não consiga enxergar tudo claramente, mas um dia olhará para trás e entende. Deus esteve presente o tempo inteiro. Mesmo no silêncio. Mesmo na mesmo nas noites mais difíceis. Então não desista agora. Não abandone sua fé. Não permita que a dor faça você esquecer das promessas de Deus. Porque existem novos começos esperando por você. Existe cura vindo em sua direção. Existe paz chegando lentamente ao seu coração. Existe esperança renascendo dentro da sua alma. Enquanto o mundo dizia que você estava quebra, Deus dizia: eu ainda estou formando você. Enquanto o medo dizia: tudo acaba, Deus dizia: eu ainda estou escrevendo. Confie em mim mais uma vez. Continue caminhando. Continue acreditando. Continue orando. Porque depois da noite escura, a luz sempre volta a nascer e nunca se escurece. Sua dor tem um propósito, e Deus ainda está escrevendo seu milagre.